Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. E vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco tem entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversando e vamos tocando esse jornal ao vivo nesta quarta-feira. Final de ano, orçamento sendo discutido aqui no Parlamento Paulista, muitas resoluções e a doação de uma área da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, a CDHU, para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, está em estágio avançado. A informação foi passada pelo secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari, ao deputado Marcos Damasio, do PL. De acordo com a Secretaria, o pedido já foi aprovado pela diretoria e está no setor jurídico, faltando apenas o ajuste de alguns detalhes documentais para a transparência da área no Jardim Esperança. No local, a Prefeitura vai implantar um campo de futebol oficial e outras melhorias para abrigar o projeto Bola na Rede e outras atividades, criando opções de lazer para a comunidade. A reivindicação é antiga dos moradores e intermediar esse pleito é uma honra para mim, afirmou a parlamentar. O investimento deve beneficiar os moradores não só do Jardim Esperança, como também no Jardim Lair, no Aeroporto Planalto e Santos Dumont. O Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira trazendo informação para você e a quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados inadequadamente no Brasil cresceu 16% na última década. O montante passou de 25,3 milhões de toneladas por ano em 2010 para 29,4 milhões de toneladas por ano em 2019. Em 2010, 43,2% do total de resíduos eram descartados de forma incorreta para lixões ou aterros controlados. Em 2019, esse percentual subiu para 59,5%. Os dados são do Programa de Resíduos Sólidos no Brasil 2020, lançado pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. De acordo com a entidade, a destinação inadequada dos resíduos para lixões ou aterros controlados e não para os aterros sanitários prejudica diretamente a saúde de 76,65 milhões de brasileiros e atualmente gera em custo ambiental e para o sistema de saúde de cerca de $1 bilhão por ano. 3 regiões descartam seus resíduos inadequadamente acima da média nacional, 59,5%. O Nordeste concentra o maior número de cidades com destinação irregular, 1.340 municípios, 74,6%, seguido da região Norte, com 79% das cidades, 357 municípios, e do Centro-Oeste, 65% dos municípios, 305 cidades. Segundo a ABRELP, considerando a manutenção do cenário atual, serão necessários 55 anos para que aterros controlados e lixões sejam encerrados em todo o país. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com Jade Cury Martins, que é coordenadora do Departamento de Oncologia Cutânea da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A Jade vai falar sobre a campanha Dezembro Laranja. Boa tarde, Jade Cury. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Então, para a gente começar o nosso programa, né, a gente vai falar aí da campanha Dezembro Laranja. Eu queria que você começasse explicando para quem está em casa o que é, né, o câncer de pele, quais são os tipos mais comuns dele. Bom, o câncer de pele é o câncer que surge de células que estão na pele e proliferam desordenadamente, como qualquer outro tipo de câncer, né? O que é bem importante a gente ressaltar é que o câncer de pele é o principal tumor maligno de todos os tumores, então ele supera a mama, ele supera pulmão, é o câncer mais frequente que a gente tem. Só que ele é dividido em 2 grupos, os carcinomas, que são os cânceres de pele não melanoma, que são os mais frequentes, mas os menos letais, os que têm menor chance de levar o paciente a um desfecho fatal ou ao óbito, e o melanoma,
que é o segundo grupo, que é mais raro, mas ao mesmo tempo, apesar de ser mais raro, ele é o potencialmente mais grave, que se não diagnosticado precoce, pode levar o paciente a óbito. Agora, é importante, né? Quais os brasileiros, né? Qual que é a faixa etária? Qual que é o público de risco para ser atingido por essa doença? Então, o câncer de pele ele pode atingir qualquer pessoa, desde a infância até a vida adulta, os idosos, mas os carcinomas que são mais frequentes, eles são mais frequentes também quanto mais velha a pessoa vai ficando. Por quê? Quais são os principais fatores de risco para o câncer de pele? Então, fatores de risco do próprio indivíduo que a gente não pode prevenir são, por exemplo, pele clara, olhos claros, pacientes ruivos, pacientes com cabelos claros, que a gente fala que é o fototipo mais baixo, aquele que quando toma sol, ele fica sempre queimado, ardido e não bronzeia tão bem. Mas eu gosto sempre de ressaltar quando eu falo que esses pacientes têm um risco maior de câncer de pele, isso não significa que quem tem pele negra, oriental, não tem risco, eles podem ter também, é só que é mais frequente quando a pele é mais clara, né? O melanoma, ele envolve também uma história familiar. Então é aquele câncer que eu falei, eu tenho o não melanoma e o não melanoma é o mais frequente, o melanoma é mais raro. Mas quando eu tenho história familiar, um parente de primeiro grau, eu tenho um risco maior de ter. Então também, os parentes de primeiro grau de um paciente com melanoma, mais ainda tem que fazer uma monitorização regular de toda a pele. Fatores que são preveníveis, que a gente pode evitar, o principal deles é a exposição solar. E a exposição solar de duas maneiras. Tanto a exposição crônica ao longo da vida, então o sol que você tomou a vida toda, e aí nos pacientes mais idosos que já têm um dano solar crônico, esse risco é maior, quanto também a exposição solar intermitente, ou seja, aguda, episódios de queimadura solar. E isso principalmente episódios de queimadura solar na infância. Por isso que o dezembro laranja já vem a cor do bronzeado, a cor do sol, já lembra isso. Dezembro é quando entra o verão, que em geral a gente se expõe mais aqui no Brasil, e aí tem que lembrar mais ainda desses cuidados. E daí, então, a campanha do dezembro laranja, né, para a gente lembrar bem desse fator que é o principal fator prevenível ao câncer de pele. Agora é importante, né? Existe tipos de pele que estão mais propensos a desenvolver o câncer de pele. E aí eu te pergunto, doutora, quais os cuidados que nós devemos tomar com o sol, por exemplo, mesmo quem não tem essa tendência? Então, o que a gente orienta é sempre o uso de protetor solar no dia a dia, virar uma rotina, né? Então, todos os dias, mesmo no dia nublado e tal, usar o filtro solar. O ideal é um filtro no mínimo FPS, o fator de proteção 30, né? Quando eu vou estar exposta ao sol, eu vou para a praia, eu vou para o parque, eu vou para a piscina, vou fazer uma atividade física ao ar livre. Aí o ideal é que a cada 2 horas, pelo menos, eu repasse o filtro solar. Se possível, até passar o protetor antes de ir para esse ambiente externo. Então, por exemplo, eu vou para a praia, eu passo o protetor ainda em casa, uns 15 a 30 minutos antes de ir. De preferência, quando eu estou quase sem roupa, com o mínimo de roupa possível, aí não fica aquelas áreas de marquinha que você acabou esquecendo de passar, e aí eu saio para a exposição. Estou exposta, eu vou repassar a cada 2 horas, entrei na água, suei muito, eu vou reaplicar o protetor solar, e outras medidas além do filtro solar é a exposição adequada. Então, se possível, eu tento evitar os horários piores do sol, por exemplo, entre 9 e 15 horas. Se eu vou me expor nesse horário, além de usar o filtro solar, buscar sombras, ficar embaixo da tenda, embaixo do guarda-sol. Outras medidas que podem ajudar a proteger do sol são as roupas com filtro ultravioleta, os chapéus, e aí não é aquele chapéu bonitinho, é o chapéu de aba mais larga para justamente fazer a proteção solar, óculos com filtro UV. Então seriam cuidados que a gente deveria fazer. Agora, doutora Jade, um sinal de que eu devo procurar um médico, né, um especialista, porque eu posso estar com a doença. Quais são esses primeiros sinais?
Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente orienta, e o Dezembro Laranja lembra isso, e a não ser esse ano atípico que a gente está no meio da pandemia, no Dezembro Laranja a gente oferece em todo o Brasil a campanha nacional do câncer de pele, que é um exame dermatológico gratuito, qualquer um que procure um serviço credenciado, e tem vários no Brasil todo, pode fazer um exame completo, que é o famoso check-up da pele. Então isso a gente orienta para todo mundo, uma vez por ano, mesmo que você não tenha notado nada suspeito, procure um médico dermatologista e faça um exame completo da pele. Todos os anos, a não ser nesse caso de pandemia, em dezembro, se você procurar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, você vai ver a campanha e os centros disponíveis perto da sua cidade de moradia, e aí você pode procurar esse atendimento gratuito. Então isso é a primeira coisa. Por quê? Porque o diagnóstico precoce altera muito a chance de cura. Quando eu diagnostico precocemente, mais de 90% dos cânceres de pele são curáveis. Ao passo que se eu retardar esse diagnóstico, eu posso cair essa chance de cura para 40%, ou às vezes até menos, dependendo do tipo do câncer de pele. Então isso é a primeira coisa. Agora, o que eu posso fazer ou observar em mim que antes desse período de um ano eu deva procurar um dermatologista? Também aqui eu vou dividir nos dois tipos de câncer que a gente falou, não melanoma e o melanoma. Então o carcinoma, que é o mais frequente, em geral eu tenho que me atentar se eu tenho aquela ferida que nunca cicatriza. Então é aquela bolinha, porque por exemplo, se eu faço um machucadinho, faço uma casquinha, ele cicatriza e vai embora, depois eu posso até fazer um machucadinho em outro lugar, mas ele cicatrizou e foi embora. Em geral o câncer de pele, os carcinomas, são uma lesão que é avermelhada, cor da pele, uma bolinha ou uma manchinha que descama um pouquinho e que sempre faz casquinha naquele mesmo lugar. Então faz casquinha, vai embora, faz casquinha, vai embora, mas sempre volta no mesmo lugar e com o tempo ela começa a aumentar, às vezes ela pode sangrar. Então se eu notar alguma feridinha assim, que não está cicatrizando, que está sempre ali, eu devo procurar antes de um ano. Já para o melanoma, que é mais raro, mas é mais grave, ele é o câncer de pele que surge das pintas. Todo mundo tem pinta, normal, né? Tem pintas que são de nascença, mas a maioria a gente vai adquirindo nos anos de vida. E aí, existe uma regra que é o ABCDE das pintas, para o paciente poder fazer um autoexame. A é de assimetria. Quando uma pinta não é simétrica, se eu dividir ela como se fosse uma pizza em rodelas, um pedaço da pizza não é igual ao outro, então ela é assimétrica. B, bordas. As bordas dessa pinta são irregulares. C, de coloração. A pinta tem vários tons diferentes, tão diferentes, marrom claro, marrom escuro, preto, branco, cinza, são múltiplas cores numa mesma pinta. D, de diâmetro, pintas com mais de 6 milímetros. E o principal, o E, de evolução, pintas que estão mudando, que estão crescendo ou que estão ficando diferentes do que eram antes. Então, eu também posso sempre fazer o autoexame em mim ou até nos meus familiares, e se eu anotar algum desses sinais, eu procuro também, antes do período de um ano, o médico dermatologista. Agora é importante, né, dentro desse esclarecimento, doutor, existe tipos, né, de pessoas que estão mais propensas, e quando eu devo me preocupar? O tratamento é simples de um câncer de pele? O tratamento, quando o diagnóstico é precoce, inicial, é muito simples. Em geral, é feita uma retirada cirúrgica da lesão. Isso, a grosso modo, cada caso é um caso, claro, depende do local, da extensão da lesão, mas uma lesão que seja diagnosticada inicialmente, ela pode ser tratada com cirurgia, com uma cicatriz mínima, um bom resultado estético e cura completa da lesão. Quando eu demoro para diagnosticar, nos carcinomas isso é mais raro, mas pode acontecer, e no melanoma isso acontece com uma frequência maior, eu posso ter a disseminação para outros órgãos, que é o que a gente fala de metástase. E aí, no caso das metástases, eu vou ter que fazer tratamentos sistêmicos. A quimioterapia, no caso do melanoma, não responde tão bem. Agora eu tenho algumas drogas novas, drogas-alvo, ou mesmo a imunoterapia, que eu estimulo a imunidade a combater o próprio câncer, que vem sendo usado em vários tumores, com um melhor controle da doença, mas ainda com baixíssimas chances de cura no caso do melanoma quando metastático. Existem algumas descrições de alguns casos, mas quando a doença já está espalhada, as terapias hoje em dia, elas controlam a doença. Então, doutora, a senhora explicou que ela controla e não tem cura. Ela pode evoluir para outros tipos de câncer?
Como assim outro tipo de câncer? Se eu tive um melanoma e ele se espalhou e ele teve metástase, eu vou continuar tendo melanoma, mas em outros órgãos, né? Eu não entendi direito a pergunta. Exato, desculpa. ele pode sair de um câncer de pele e ir para outros órgãos do corpo. É isso que eu gostaria de esclarecer. Isso, ele dá metástase, não é que ele vira outro câncer, é o mesmo câncer, mas que se espalhou para outros órgãos, né? Então, assim, só para corrigir, o câncer de pele tem cura, sim, na grande maioria dos casos. Eu peguei o câncer de pele inicial localizado, eu retiro a lesão e o paciente está curado. Isso tanto no melanoma quanto no não melanoma, que são os carcinomas. Quando eu retardo esse diagnóstico e aí a doença já disseminou para outros órgãos, então pode ir para o pulmão, para o cérebro, enfim, para vários outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, aí sim que no caso do melanoma é difícil a gente falar em cura e a gente fala mais num controle da doença com as drogas novas que a gente tem hoje em dia. Doutora, além da genética, que é um fator também de risco, como a senhora já colocou no começo aí da nossa entrevista, pessoas mais branquinhas, pessoas de olho claro, além da genética e da exposição excessiva ao sol, o que mais pode influenciar aí para uma pessoa ter o câncer de pele? Outros fatores de risco são, por exemplo, imunossupressão, pacientes que têm imunidade diminuída, principalmente por transplante de órgãos. Então, eu fiz um transplante de rim, por exemplo, e tomo remédios para controlar a minha imunidade, que diminuem a minha imunidade. Principalmente o risco de carcinoma, ou carcinoma espinocelular, ele aumenta muitas vezes em relação ao paciente normal. Outras coisas que são risco para os carcinomas também, por exemplo, queimaduras, aquelas queimaduras que ficam aquelas cicatrizes grandes, e aí aquela cicatriz que por anos foi só uma cicatriz, se ela começar a ferir naquele local, existe um câncer que ele surge em cicatrizes prévias, ou feridas crônicas, eu tenho uma úlcera na perna que não cicatriza, depois de muitos anos aquela inflamação crônica pode levar a surgir o câncer de pele. Para o melanoma, pacientes que têm mais de 100 pintas no corpo, e aí é difícil, assim, também a gente diferenciar, existem as pintas e existem as melanoses, que são as manchas de sol, ou manchas senis, ou sardas, essas não são consideradas pintas, mas mais de 100 pintas no corpo seriam um fator de risco também para o melanoma. Radioterapia prévia, áreas que foram previamente irradiadas, eu fiz radioterapia para tratar uma outra doença, aquele local que fez radioterapia também pode aumentar o risco de câncer de pele. E dentro da questão de exposição solar, eu acho que é legal a gente falar aqui que as câmeras de alto bronzeamento também são fator de risco para o câncer de pele e que elas são proibidas no Brasil. Então, quem faz bronzeamento artificial em câmeras com lâmpadas no Brasil está fazendo um tratamento ilegal em alguma clínica clandestina, porque isso já foi proibido no Brasil. Agora, doutora, independente de proibido, existem alguns tratamentos que são permitidos, mas você acha que o bronzeamento artificial, no geral, ele pode ser nocivo à saúde? O bronzeamento artificial em câmaras, sim, a sociedade brasileira é totalmente contra, no Brasil já foi proibido, alguns países ainda isso é feito e já tem estudos mostrando que os pacientes que se expuseram ao bronzeamento artificial tiveram um risco maior de desenvolver o câncer de pele. Então, sim, bronzeamento artificial não pode ser feito. É diferente usar autobronzeadores, que são substâncias que pigmentam a pele, como se fosse uma tintura, não é exposição à radiação. O bronzeamento artificial em câmaras, sim, ele tem risco de câncer de pele. Doutora, um outro ponto interessante, estamos chegando no verão, onde as pessoas normalmente vão se expor mais ao sol, nas praias e nas piscinas. Como prevenir de uma forma correta um futuro câncer de pele? Então, eu acho que, só para não ficar tão repetitiva, mas é aquilo que eu falei. A gente não quer que as pessoas não se exponham e vivam o verão todo no escuro, enfornadas dentro de casa. Então, pode se expor, mas da maneira correta, usando filtro solar da maneira que eu expliquei, aplicando uns 15 minutos antes em todo o corpo, aí reaplicando regularmente, evitando os horários de maior intensidade da radiação, ou se eu for me expor nesse horário, além do protetor, usar roupas, chapéus, buscar sombras, ficar embaixo do guarda-sol, embaixo da tenda. Acho que esses são os cuidados em geral para você ter uma exposição saudável. Agora, doutora, nessa linha ainda, a pessoa sem querer exagerou no sol, tomou uma queimadura que não estava prevista. Como tratar isso para que não piore a situação? Aí a gente orienta a procurar o dermatologista, porque cada caso é um caso. Tem casos de queimadura
que tem bolha, tem casos de queimadura que é só vermelhidão, tem outros que a pele só descasca e fica mais ressecada, ou só aquele ardidinho leve, e aí cada caso vai ter uma conduta e tem que ser orientada por um médico que acompanhe esse tratamento. Doutora, a campanha, né, desse ano, ela tem como foco, então, a conscientização ainda na infância, né? Como isso pode ser feito e como pode ajudar a prevenir a doença? É importante a gente falar disso, porque a gente sabe que as crianças vão à praia, elas ficam, às vezes, muito mais expostas, porque elas ficam brincando. A gente fala também de piscina nas férias, elas acabam ficando mais expostas mesmo ao sol. Então, fala pra gente da importância, então, desse foco já da prevenção na infância. Perfeito. Então, esse ano a gente tem como porta-vozes da nossa campanha as crianças, porque a ideia justamente é que elas já se conscientizem desde pequenas da importância disso para a vida futura. Lembra que eu falei que a exposição solar, ela é fator de risco para o câncer de pele de duas maneiras, aquela exposição crônica ao longo da vida e as queimaduras solares, ou seja, aquelas exposições intermitentes, agudas. Essas exposições agudas, intermitentes de queimadura, principalmente na infância, vão ser fator de risco para o câncer de pele na vida adulta. Então, a gente traz as crianças como porta-vozes para que elas tenham essa consciência, divulguem entre elas, entre os amigos e aceitem e se torne hábito para elas usar o protetor regularmente desde jovem e também que quando elas forem ficando mais velhas, elas passem isso para os filhos delas e continuem usando a proteção. Então, elas são o nosso porta-voz, mas para os adultos fica isso também. A criança que ainda não tem essa consciência de que tem o que passar o protetor, o pai, quando leva ela para a piscina, para a praia, passar, reaplicar, usar as roupas, os filtros, o guarda-sol, para evitar essas queimaduras na infância, que quando ela for mais velha podem colocar um risco um pouco maior dela desenvolver o câncer de pele. Doutora, e a senhora falou também, ao longo da nossa entrevista, da importância do uso do protetor solar. Falando já das crianças também, das crianças e dos adultos, né? O que a gente tem que observar na hora de comprar um protetor solar? O que é fundamental? Certo. O ideal é que o protetor solar tenha, segundo a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia, no mínimo um FPS, um fator de proteção de 30, e a gente fala um espectro tanto para a proteção dos raios UVB quanto UVA. O FPS, ele é o fator de proteção para os raios UVB, mas no Brasil existe uma legislação da Anvisa que todo protetor tem que ter no mínimo 1/3 de proteção UVA que ele tenha UVB. Então todos vão ter essa proteção, certo? Então o protetor, no mínimo, fator 30. Qual é o produto que eu devo procurar? Isso vai depender muito do tipo de pele. Então, para crianças, duas coisas que a gente coloca. Os filtros físicos ou inorgânicos, eles são um pouco melhores porque eles protegem bem tanto do raio UVA quanto o UVB, mas eles têm um menor risco de desenvolver dermatites de contato ou alergias da pele. E a criança, ela tem uma barreira da pele um pouquinho pior, ainda não tão bem formada, e tem um risco maior de desenvolver alergias. Então, os filtros físicos seriam mais adequados para essa faixa etária. Ainda falando da infância, a gente recomenda o uso de filtro solar a partir dos 6 meses de vida. Até 6 meses de vida, se eu for expor a criança, eu tenho que usar roupa, chapéu e deixar ela na sombra, porque em geral os protetores solares não são indicados. Em relação ao adulto, aí vai depender muito do tipo de pele que ele tem, do local. Então é uma pele mais oleosa, a gente tem veículos que são menos oleosos, que não vão piorar uma acne, uma espinha, por exemplo, ou a oleosidade da pele, né? Se ele tem uma pele mais seca, eu tenho alguns que já são um pouco mais hidratantes. Mas o mais importante é o fator de proteção e o principal é a aplicação adequada, né? Então, a frequência da aplicação, então reaplicar várias vezes, e quantidade adequada, a gente fala mais ou menos, tem uma regra. Agora eu nem vou saber aqui de cabeça para falar para vocês, mas dá para procurar até na internet a regra da colher de chá, que cada parte do corpo é mais ou menos tantas colheres de chá. O problema é que a gente aplica menos do que isso, né? Então se eu usar um filtro 60 e estiver aplicando uma quantidade menor do que a indicada, ele vai ter uma proteção um pouco menor do que a proteção 60, né? Então acho que a grosso modo seria isso, o fator de proteção, a frequência da aplicação, para as crianças essas ressalvas e antes dos 6 meses mais as outras medidas de proteção, e para o adulto de acordo com o tipo de pele. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Falamos aí de uma campanha importante aí de prevenção ao câncer de pele. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Bom dia a todos. E a doação de uma área da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, para a Prefeitura de Mogi das Cruzes está em estágio avançado. A informação foi passada pelo secretário de Estado da Habitação, Flávio Amari, ao deputado Marcos Damasio, do PL. De acordo com a secretaria, o pedido já foi aprovado pela diretoria e está no setor jurídico, faltando apenas os ajustes de alguns detalhes documentais para a transparência da área no Jardim Esperança. No local, a Prefeitura vai implantar um campo de futebol oficial e outras melhorias para abrigar o projeto Bola na Rede e outras atividades, criando opções de lazer para a comunidade. A reivindicação é antiga dos moradores e intermediar esse pleito é uma honra para mim, afirmou o parlamentar. O investimento deve beneficiar moradores não só do Jardim Esperança, como também do Jardim Lair, Aeroporto 3, Planalto e Santos Dumont. E o deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória a instalação de uma academia ao ar livre e equipamentos desportivos na cidade de Tupã. O parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Desportivos na Alesp, também solicitou bolas para a prática de diversas modalidades esportivas, coletes, bolsas e uniformes. Essa indicação protocolada pelo deputado atende uma solicitação feita pela Câmara Municipal da cidade. O deputado Tenente Coimbra disse que as práticas desportivas e o lazer junto às comunidades são um importante instrumento para assegurar o direito da população ao esporte, além de ser um meio de inclusão social. E uma audiência pública contra a privatização do Conjunto Esportivo do Ibirapuera, promovido em 11 de dezembro pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, do vereador Celso Gianazzi, também do PSOL, apresentou um fato que pode impedir a demolição do ginásio depois de ter acionado o registro de imóveis por meio da Câmara Municipal. Ele obteve a documentação comprovando que o terreno é de propriedade do município e que foi cedido ao Estado sob a condição que tal equipamentos ali construídos seriam dedicados exclusivamente ao esporte. O processo de privatização do conjunto esportivo só poderá seguir adiante se a Câmara Municipal aprovar uma lei tratando da desafetação desse bem público. Além disso, a demolição do conjunto esportivo deverá ser submetida também ao órgão municipal de preservação do patrimônio, o CONPRESP. A documentação já foi enviada ao Ministério Público. Ouro olímpico no salto em distância em Pequim 2008, a atleta Maureen Magri acredita ao Ibirapuera a oportunidade que mudou sua vida. Natural de São Carlos, ela passou a residir no alojamento do complexo em 1994, quando passou a treinar para o alto desempenho. Segundo a atleta, é o complexo esportivo mais completo que existe no país, um celeiro de atletas que seria inadmissível que venha abaixo. Também participaram da audiência os medalhistas Ana Muser, Atlanta 1996, e Sandro Viana, de Pequim 2008, o conselheiro do Condefat pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Renato Anelli, o economista Luiz Beluso, o advogado Fernando Magalhães, do coletivo Mariana em Movimento, e o historiador Flávio de Campos, que é coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre o Futebol e Modalidades Lúdicas da USP, Unicamp, Unesp e Unifesp. E o Senado Federal aprovou ontem a regulamentação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valores dos Profissionais da Educação, o Fundeb. O Fundeb foi estabelecido pela Emenda Constitucional número 108 de 2020, promulgada em agosto, mas depende agora de regulamentação. Como foram feitas alterações em relação ao último texto aprovado na Câmara, ele volta para análise dos deputados. O relator do projeto de lei do Senado, Isalci Lucas, atendeu os apelos dos colegas e retirou as alterações consideradas polêmicas feitas pela Câmara, como o item que poderia retirar até 16 bilhões de reais de escolas públicas. E o relator defendeu o texto inicial e foi acompanhado pelo senador. Segundo Isalci Lucas, o seu relatório foi fechado com a concordância da autora do projeto, a deputada professora Dorinha, do DEM de Tocantins, e do relator do texto na Câmara, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo.
Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é quarta-feira. Estamos trazendo aí as notícias do Legislativo Paulista. Lembrando a você que logo mais às 2h30 da tarde tem a sessão ordinária do Parlamento Paulista. Nossos deputados aí discutindo assuntos importantes e em pauta logo mais, né? O Orçamento 2021 para o Estado de São Paulo, que tem sido discutido nesta casa e deve ser aprovado nos próximos dias. Então, fique ligado, a partir das 2h30 da tarde tem a transmissão ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek. E durante todo o dia, nossa equipe de jornalismo se movimentando pela casa, trazendo aí as informações do Parlamento Paulista. Você aqui, sempre bem informado com as notícias da Assembleia Legislativa de São Paulo. E vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com Ana Cláudia Cutaide, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial de São Paulo. Vamos conversar sobre o prêmio Tarsila do Amaral, realizado pela entidade. Boa tarde, Ana Cláudia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Guga. Boa tarde a todos. Ana, para a gente começar aí na nossa conversa, explica um pouquinho como surgiu, né, essa ideia de premiar as empreendedoras que se destacam profissionalmente. Oi, Tayane, é o seguinte, na verdade, quando eu assumi o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, eu quis criar um prêmio que desse uma identidade para as mulheres empreendedoras. Então, na verdade, eu pensei numa mulher que inspirasse as mulheres empreendedoras e que tivesse um link com cultura. Então, procurei a Tarsilinha, ninguém melhor do que a Tarsila do Amaral, que foi uma mulher à frente do tempo, empreendedora, uma liderança, e procurei a Tarsilinha, que é a sobrinha neta da Tarsila. Então, ela me deu a chancela do prêmio gratuitamente e é um orgulho enorme para a gente. E esse prêmio ele veio justamente para ajudar as mulheres empreendedoras, para estimular o empreendedorismo feminino, tanto na liderança como também na área de cultura e artes. Ora, Ana, é importante você contar um pouquinho de como foi essa cerimônia que aconteceu ontem, né? A cerimônia foi fantástica, nós tivemos pela primeira vez, a primeira edição do Prêmio Empreendedora Revelação. Então, foi muito bacana, porque nós criamos essa identificação com as empreendedoras, e foi muito interessante, porque foi o Brasil inteiro que participou. Nós tivemos gente do Nordeste, nós tivemos gente do Sul, do país, do estado de São Paulo, e foram mulheres que gravaram um vídeo e concorreram aos prêmios. Foram 5 lugares, os 5 primeiros lugares, mulheres que falavam sobre a gestão do negócio, por que ela era diferenciada no negócio dela e o que ela faria com o dinheiro do prêmio. E também a Faculdade do Comércio da Associação Comercial nos deu bolsas de estudo para a pessoa também se graduar, se não tivesse graduação, ou fazer uma outra graduação. E também temos mentorias do pessoal do SP Arte, da Fernanda Feitosa, e do Conselho de Inovação da Associação Comercial. E também tivemos as homenageadas, que são mulheres que inspiram mulheres que são empreendedoras, que fazem acontecer na vida delas e na vida de outras mulheres. Então foram 6 categorias, na verdade. Foi economia, que foi a Nina Silva, foi comunicação, que foi a Mônica Monteiro da Band, foi a Ilana Trombica, diretora do Senado Federal, que está fazendo um trabalho fantástico de equidade social, contra violência contra as mulheres e políticas públicas. Tivemos também Alice Ferraz no Figital, porque a Alice é uma mulher que usa o marketing digital e cria essa coisa da moda e divulga a moda através do digital com influenciadoras. Então é uma mulher empreendedora também, que inovou, né, e que foi uma das primeiras a criar isso no mercado
digital. Tivemos também a Andresa Chagas, que é ligada à moda, que é uma menina de Caruaru, que tem uma moda sustentável. E a Fernanda Feitosa, do SP Arte, que faz aquele evento maravilhoso de arte, né, que junta as galerias de arte com obras brasileiras, de pintores e artistas brasileiros. Então, assim, foi fantástico ontem, foi muito bacana, fizemos online, foi um evento híbrido, e infelizmente a gente está passando por essa pandemia, mas o Prêmio Tarsila, ele inspira, sabe? E é essa a intenção, é inspirar as mulheres a empreender. Eu estou muito feliz. Encerramos o ano com chave de ouro. Agora, Ana, é importante também a gente aproveitar, né, essa entrevista. Conta um pouquinho aí do empreendedorismo feminino, quais as evoluções que nós tivemos nos últimos tempos, principalmente em tempos de pandemia, com o crescimento do desemprego, com certeza surgem novas empreendedoras. Então, você sabe, acho que, né, isso foi muito público, infelizmente, que o desemprego feminino foi maior do que todos na pandemia, né? As mulheres foram demitidas, foi um número enorme de demissões de mulheres, justamente porque as mulheres têm filhos, têm família, e enxugando as empresas, era o primeiro corte. Mulheres que têm filhos pequenos, que estão na escola, não tinha escola, tinha que ficar em casa, tinha que ficar em home office, cuidando de filho, e eram demitidas. Então, o desemprego foi enorme, né, para as mulheres, e nós, então, entramos em verdadeiro desespero. Mas, ao mesmo tempo, achamos que foi muito bom, porque elas tiveram que se reinventar. Então, foi um momento de grande inspiração para as próprias mulheres se enxergarem e verem que elas são capazes de crescer fora do mercado de trabalho, emprego. Elas podem crescer como empreendedoras, reinventando, fazendo cursos profissionalizantes e montando um negócio rápido, ou até mesmo aquelas que empreendem em casa. Gente, o que as mulheres fizeram acontecer nesse momento de pandemia, empreendendo em casa, vocês não têm noção. Nós tivemos uma empreendedora revelação, uma das candidatas, que fez um filme pra gente, que eu me surpreendi. Ela tinha uma Kombi, ela tinha uma boutique, volante. É o trabalho dela, ela não tem boutique, ela não tem um espaço, ela tem a Kombi dela. Ela falou, eu vendi horrores na pandemia. Então é isso, né? As pessoas se reinventam e se recriam. Então, foi muito grande, a gente criou o Profis Online na Associação Comercial, que foi um marketplace de plataformas de cursos profissionalizantes, justamente para dar esse apoio. A princípio era só para mulheres, mas nós vimos que era uma necessidade da família na pandemia, então, um novo produto da Associação Comercial de São Paulo, e é isso, acho que as empreendedoras estão botando para quebrar aí nesse momento de crise. E estão crescendo, viu? Já ocupam um espaço grande no mercado econômico, né? E vão ocupar mais ainda no ano de 2021. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais desses cursos de capacitação, porque existem opções gratuitas aí para a população ter acesso aí a cursos de qualificação que são importantíssimos num momento como esse, né, Ana? Eu sempre falo que, em relação à mulher, né, a capacitação e a qualificação é extremamente importante para que ela saia de qualquer situação vulnerável. Quando a mulher começa a empreender, ela se capacitando, se qualificando, ela começa a empreender, ela se fortalece, levanta a autoestima e sai de qualquer situação vulnerável, não só da violência, qualquer situação vulnerável. Então, eu acho que o curso profissionalizante, a capacitação nesse momento é extremamente importante. E o Profis Online veio para isso. Então, nós temos cursos gratuitos, nós temos cursos pagos, baratos, bem baratos, cursos preços médios, cursos para uma classe mais alta, mas nós temos uma variedade de cursos profissionalizantes para que a pessoa
faça acontecer rápido e monte um negócio em MEI num momento desse e recomece a vida, sabe? Então, hoje, o Profis Online veio, nós estamos numa fase meu Deus, de Iniciação. De execução. Do site, né, de instalação do marketplace de plataformas, justamente para que a gente possa trazer novas plataformas. Nós já temos 200 cursos, estamos inserindo mais 300 gratuitos, e estão vindo novas plataformas que estamos procurando, porque justamente a diferença é essa: nós temos o aplicativo do celular, nós temos apostilas online, a pessoa pode parar o curso e recomeçar a hora que ela quiser, e também acessar pelo celular, no metrô, no ônibus, né, no trem, indo para casa. Então, assim, ela tem a possibilidade de se capacitar e se qualificar para o mercado de trabalho rapidamente. Então, essa foi a intenção. E temos cursos para todos os gostos, para o pai, para a mãe, para o jovem, para o adolescente. Estamos querendo criar também uma linha aí para uma linha infantil, não de trabalho, mas de ideal, sabe, de começar a dar uma ideia para a criança do que é um trabalho, do que é uma gestão financeira, sabe, para a criança começar a entender o que é o dinheiro, o que é empreender. Porque eu acho interessante isso também. Eu acho que no nível de vida hoje que nós temos, é importante a criança começar a entender o que é trabalhar, né? O que é o mercado de trabalho. Então, a gente está começando aí bem. Estou muito feliz de poder ajudar as pessoas nesse momento. Ana, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp, trazendo aí as novidades do empreendedorismo feminino. Até um próximo encontro. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Desculpa, eu estou em Brasília, eu estou meio mal acomodada aqui, porque eu acabei de chegar, mas foi um prazer enorme, estou à disposição, o SEMEC está sempre à disposição de vocês. Obrigado. Falamos aí de empreendedorismo feminino no Jornal da Rede Alesp. Conversamos com a Ana Kutaid, falando aí de empreendedorismo feminino. E Sorocaba ganhou a 9ª unidade do Batalhão de Ações Especiais da Polícia em um período de 2 anos. O aniversário de 189 anos da Polícia Militar de São Paulo foi celebrado com a entrega do 14º BAEP, que atenderá toda a região de Sorocaba, com atuação semelhante aos padrões do patrulhamento de choque. O 14º BAEP passa a funcionar em imóvel próprio, na Rua General Mena Barreto, na Vila São Caetano. Segundo o governo do estado, para receber a unidade, as instalações foram submetidas a uma obra de adaptação que teve início em 26 de novembro, investimento de R$ 466 mil pelo estado. A unidade especializada será comandada pelo Major Kleber Vieira Pinto, somando um efetivo de 230 policiais militares, além de grupamento de canil e cavalaria com 36 cães e 36 cavalos. O batalhão também contará com uma frota de 30 viaturas para atendimento a 79 municípios, beneficiando uma população de mais de 3 milhões de pessoas. Todo o efetivo destinado aos BAEPs recebe por meio do Comando de Policiamento de Choque aproximadamente 3 semanas de treinamento padrão rota. Para isso são aplicadas atividades de patrulhamento tático, gerenciamento de crises, negociação de reféns e busca e localização de artefatos explosivos. Além do BAEP de Sorocaba, também as unidades na capital, na Grande São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Santos, Presidente Prudente, Piracicaba e Araçatuba. Até 2018 eram apenas 5 BAEPs em todo o estado. E o deputado Edmir Chedi, do Democratas, esteve na cidade de Bragança Paulista para acompanhar a execução de obras e serviços por um monitoramento organizado pela administração pública municipal, assim como os recursos destinados pelo governo do estado. O parlamentar disse que todo investimento do governo feito para o município é devidamente fiscalizado e que a prefeitura também presta conta desses gastos. O monitoramento foi intensificado com base no plano de trabalho definido pela prefeitura.
Com isso, o deputado Admir Chedi concluiu que a cidade está bem empenhada para garantir a todos o benefício da comunidade local. E a primeira leva de doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Pfizer e pelo laboratório BioNTech, começou a ser transportada da fábrica da farmacêutica aos Estados Unidos. Com a aprovação da agência reguladora do país, a FDA, para o uso emergencial do imunizante, o governo americano iniciou no domingo o esforço de distribuição das doses que devem começar a ser aplicadas em profissionais de saúde. Nessa semana, 2,9 milhões de doses devem chegar a cerca de 600 locais de aplicação da vacina. Os primeiros a receber as doses nos Estados Unidos serão os profissionais de saúde e moradores e trabalhadores de casa de repouso e clínicas médicas. Cerca de 185 mil frascos de vacina começaram a ser transportados, o que atraiu curiosos ao aeroporto de Grand Rapids, em Michigan, para ver os aviões de carga com as caixas da vacina. E os Estados Unidos prometem vacinar 20 milhões de americanos até o final de dezembro. Para isso, o governo conta com a aprovação pela FDA de uma segunda vacina, além do imunizante da Pfizer. Ela é elaborada pela farmacêutica Moderna. Com 328 milhões de habitantes, os Estados Unidos querem vacinar 100 milhões de moradores até o final do primeiro trimestre de 2021. O presidente eleito, Joe Biden, que toma posse no dia 20 de janeiro, se comprometeu a distribuir 100 milhões de doses nos primeiros 100 dias do governo. E vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com Dr. Jamal Suleiman, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas. Ele reforça a importância do uso de máscara no combate ao coronavírus. Boa tarde, Dr. Jamal. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutor Jamal, é importantíssimo, né, a gente fazer uma pergunta aí que tem se repetido, né? Por que as pessoas aí têm tanta resistência ao uso de máscara e até agora, né, a comprovação que a gente tem é que a melhor forma de você evitar essa doença que tem ceifado tantas vidas é exatamente o uso da máscara. Por que isso acontece? O senhor, como médico, como cientista, já conseguiu descobrir? Eu acho que a gente tem algumas pistas, né? Uma delas é essa insistência que algumas pessoas que têm um papel relevante na política, isso inclui o presidente da República Federativa do Brasil, de desqualificar todo esse processo de proteção desde o começo. Então, esses ruídos, eles dificultam muito, porque eles têm um grupo que, obviamente, o segue com uma fidelidade muito forte, mas tem outro grupo que ouve um formador de opinião desse tipo e resolve segui-lo. Então, é muito difícil você ter que lidar com essa situação. E no meio do caminho, eu acho que a gente precisa fazer uma autocrítica. Eu acho que tem uma falha na comunicação que talvez nós não tenhamos conseguido passar. Porque não há nenhuma dúvida de que esses métodos de barreira protegem as pessoas. Tanto quem usa, né, que põe na sua boca, quanto aquele com quem a gente está fazendo uma interlocução. Então é fundamental, essas barreiras, elas protegem substancialmente o indivíduo, obviamente associado a outras estratégias, que é o distanciamento social e a higienização das mãos, que inclui o álcool em gel. Elas são fundamentais para reduzir o risco de transmissão. Uma vez feito isso, seguramente a gente não teria chegado a esse patamar. Então, eu acho que tem vários ruídos de comunicação nessas estratégias desde o começo, desde março de 2020, e a gente, infelizmente, está pagando um preço muito alto com um número escandalosamente obsceno de óbitos. Agora, doutor, o senhor falou aí, né, da importância do uso de máscaras. Por que no início da pandemia falou-se que não era preciso, né, usar as máscaras? Falaram que as máscaras não eram efetivas.
E dentro ainda dessa questão, as máscaras de tecido também protegem, assim como aquelas descartáveis? Então, esse é outro ruído de comunicação, né? Porque qual era o conhecimento em relação ao uso de máscaras pela população? Que quando você coloca um instrumento desse na mão de pessoas que não estão familiarizadas com o processo, isso não é nenhuma novidade, aumenta substancialmente o risco de transmissão de doenças respiratórias. Ocorre que tinha e tem uma variável extremamente importante nesse processo. Todo esse conhecimento em relação a risco, ele está posto para antes das redes sociais, dessa comunicação instantânea, disso que a gente está fazendo aqui, e do papel da imprensa que se envolveu desde o começo num esforço muito grande para ensinar as pessoas como elas deviam fazer. Então, a partir do instante em que a gente, vou usar uma expressão, ganhou segurança, sabendo que isso é uma forma de você se proteger, rapidamente nós propusemos que as pessoas passassem a usar esse equipamento de maneira segura, que é isso que é fundamental. Então, se você não usa esse equipamento de maneira segura, você corre risco. E qual é a maneira segura? É você cobrir nariz e boca. Para você cobrir nariz e boca, você precisa higienizar as mãos antes, daí você cobre o nariz e boca, usa por um período pré-estabelecido, né? E a gente propôs, inclusive, numa escala muito grande, a confecção de máscaras de tecido. Isso também nunca tinha sido experimentado antes. Porque os estudos mostraram que essas barreiras com máscaras de tecido de dupla camada eram suficientemente fortes para reduzir o risco de transmissão. Junto disso, havia e há ainda uma grande preocupação em relação a máscaras, por exemplo, até antes dessa estratégia, as máscaras elas eram restritas a ambientes hospitalares e a gente precisava disso para que pudéssemos trabalhar. E se a população passasse a lançar mão dessas máscaras, seguramente nós não teríamos equipamentos de proteção para prestar assistência para a população. Então, a gente teve que lidar com esse percalço, mas rapidamente isso se resolveu. Então, rapidamente, nós passamos a orientar as pessoas a usar máscara, a confeccionar máscara, inclusive a confecção própria dessas máscaras, ensinamos quais os tecidos eram ideais, quanto tempo você devia usar, como você deve lavar. Então, todo esse conhecimento foi construído a partir da academia, com a participação efetiva das redes, das mídias sociais e da imprensa. Então, eu acho que hoje isso é passado, é um passado que nos serviu de aprendizado, mas eu também considero que, ainda que a gente tenha demorado alguns dias, e foram mesmo alguns dias, isso não foi um tempo muito longo, para que tivéssemos segurança de que as pessoas poderiam se apropriar do conhecimento e passar a usar em seu benefício. E é isso que a gente fez. Agora, doutor, um outro detalhe, né, indo nesse assunto de máscaras, por exemplo, chegando o verão, né, muitas pessoas fazendo uso de piscinas, de praias, e quando você entra na água, teoricamente, fica difícil o uso de máscara. É indicado que você faça uso dessas áreas nesse momento, ou é hora ainda de ter cuidado, ou mantendo o distanciamento devido, não existe problema? Olha, a gente está vivendo uma situação extremamente delicada desde 6 semanas atrás, com uma perspectiva de ficar mais importante ainda nas próximas 8 a 10 semanas. Então, se eu puder recomendar alguma coisa nesse instante, que as pessoas se recolham. É a estratégia mais eficaz de proteção. Então, piscina, churrasco, almoço com os amigos, confraternizações, happy hour, tudo isso são comportamentos de altíssimo risco. Praia. Então, é fundamental que a gente proteja nós mesmos e o nosso entorno.
Porque cada passo que a gente dá nesta doença repercute diretamente em gente muito próxima da gente. Então, não dá nem para discutir, assim, usa ou não usa máscara num lugar desse, nem vai num lugar desse, né? Porque não, neste momento não tem nenhuma recomendação de ocupar esses espaços. A situação não está fácil, a situação está muito grave. E por que ela se torna grave? Porque foram movimentos que tomamos há mais de 14 dias atrás. E se continuarmos nessa toada, nessa velocidade, a perspectiva é muito sombria. Então, fique em casa. Agora, mais do que nunca, mais ainda do que o primeiro momento, fique em casa. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque, no primeiro momento, nós tivemos uma expansão da infecção através de grandes centros urbanos. Nesses centros urbanos, inclusive, ela seguiu o mesmo padrão de disseminação que eu vou explicar na sequência. Mas como foi isso? Chega através de pessoas que viajavam para o exterior, né? O nosso clone, inclusive, de corona é um corona europeu, não é chinês, para tristeza dos ignorantes, não é da China, esse clone é um clone europeu. E aí, o que aconteceu? Pega primeiro uma população de alta renda e foi progressivamente expandindo para as periferias. E aí, cidades médias, cidades pequenas e por aí vai. Neste momento, o que a gente tem? Todos esses espaços, todos esses lugares vivendo o problema ao mesmo tempo. Então, isso que eu estou descrevendo tem um risco altíssimo de colapso nas estruturas de atendimento, porque, junto disso, a gente continua tendo outros tipos de doença, então tumores, cânceres, infartados, acidentados e por aí vai. Então, é o momento que as pessoas têm que deixar de ser egoístas e passar a pensar na possibilidade da gente ter outros eventos pós-vacina, né, que vamos chamar isso de pós-pandemia, porque agora nós estamos no meio dela. Então, é fundamental que a gente tome os cuidados em relação ao que fazer quando você está bem no meio da tempestade. Então, fique em casa. Dr. Jamal, quero agradecer a sua entrevista no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua atenção com nossa equipe. Até uma próxima. Até a próxima. Bom trabalho para vocês e cuidem-se. Obrigado. E o deputado, o agente federal Danilo Balas, do PSL, esteve no município de São Caetano do Sul para cumprir compromissos parlamentares. E vamos conferir agora outro destaque que marcou o Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira. O destaque do segundo bloco é que o deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou ao governador João Dória a instalação de uma academia ao ar livre e equipamentos desportivos na cidade de Tupã. O parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Desportivos na Alesp, também solicitou bolas para a prática de diversas modalidades esportivas, coletes, bolsas e uniformes. Essa indicação protocolada pelo deputado atende a uma solicitação feita pela Câmara Municipal da cidade de Tupã. E o Jornal da Rede Alesp, com tudo sobre o Legislativo Paulista, fica por aqui. Lembrando que se você quer dar sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga para a gente. No nosso WhatsApp, o número é 11 99232 5950 e deixe lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. Um bom dia a todos e até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.